Vamos ver aqui, Rafix, Gélio do Coração, música do Hitsugaya. A galera me recomendou muito, disse que tá muito bacana. Vamos ver, vou cobrar, hein? Bora lá. Me sinto tão frio, caminhando em um deserto fácil. Não vejo nada, assim como um rio em que as águas foram congeladas. Tão belo eu vi, não entendi os seus olhos parecem meu coração congelado, solitário. Eu vi minha alma sumir em meio a tanto frio dentro de mim. Se a letra está usando a cubologia, a letra está falando de algumas coisas bem específicas do Hitsugaya em relação a, principalmente antes do início da história, né? Que ele dormia, né? E ele se via num deserto gelado, e isso acabava afetando as pessoas em volta dele, e tudo mais. E ele sempre teve esse problema de controlar o poder dele e o medo dele poder causar mal às pessoas que ele gosta, né? E das responsabilidades que ele ganhou desde pequeno e da expectativa, né, de ser um prodígio. Então, imagino que seja por aí. Me pergunto se Ainda mais se você misturar o que acontece com a Hinamori, com Aizen, como ele é derrotado, e depois como ele mesmo machuca a Hinamori. o culpado sou eu. Será que sou o motivo de tanto frio? A causa do meu próprio vazio. Eu me sinto tão só. Meus olhos podem ver a expressão do vazio presente o coração. Em um coração tão frio. O mundo congelado se transforma em chamas, mas a sobra apenas a sombra. Tentei novamente, vezes nem sei quantas, mas escapa apenas a sombra. E a chuva constante ao entorno do sol apagará as pegadas restantes do gelo. Não tema a ilusão e o mundo. O Hitsugaya ele vai sendo desenvolvido na história de uma forma bem direta, né? Até porque ele não é um dos personagens principais, apesar de ser o capitão mais popular de todos. O desenvolvimento dele acontece mais em relação às frustrações dele, né? Por exemplo, quando ele perde a Bankai, o Hitsugaya é um dos que mais surta quando ele perde a Bankai. Por quê? Porque o Hitsugaya ele tá em contato com um espírito desde quando ele era criança, desde antes dele conseguir mais Zanpakutou, que é um caso nunca antes visto, inclusive, por isso tem teoria de várias coisas aí dele não ser exatamente uma alma humana, assim, sim, veio de outra parte do Sansara, do inferno, por exemplo. Ou do dragão, na verdade, ser um dos dragões de Burn the Witch e tal. Tem umas teorias malucas aí sobre isso. Mas o Hitsugaya, o fato é, ele escuta a voz da Zanpakutou dele antes de ter a Zanpakutou. Então ele tem uma conexão com a Hiyorimaru diferente dos outros, né? Porque normalmente você tem contato com o espírito da Shikai depois da Bankai. Ele já tem o espírito da Bankai e da Shikai desde pequeno. Então, como a Bankai sempre é parte da pessoa. É um reflexo da pessoa que ganha uma personalidade própria. Mas ainda assim representa muitas coisas da pessoa. Muitas vezes confronta a pessoa com coisas que ela não quer aceitar sobre si mesma. E o Hitsugaya tem isso desde pequeno, né? Então quando ele perde a Bankai, ele fica desolado. O que ele decide fazer? Ele volta pro básico. Ele volta a aprender o Kendo básico igual um soldado qualquer. Por quê? Porque por sempre ser um prodígio, sempre ter as habilidades, ele pula etapas. Não que ele não saiba, mas ele perde o processo de disciplina, o processo de melhoria, o processo de respeito, o processo de honra, o caminho. Ele pulou o caminho. E saber e atravessar o caminho é algo que enobrece, né? Então ele volta para o básico, para evoluir constantemente
abaixando a cabeça para pessoas que são inferiores a ele na patente, mas que são superiores a ele em relação à experiência de vida, né? cheio de decepção em si mesmo. Solitário eu vi minha alma sumir em meio a tanto frio dentro de mim. Me pergunto Essa parte da alma sumir é por causa do roubo da Bankai? o culpado sou eu. Será que sou o motivo de tanto frio? A causa do meu próprio vazio. Me sinto tão só. Meus olhos podem ver a expressão do vazio. Senti o coração. Aquela cena dele curvada é pra avó dele, né? Tão frio. Porque na Bankai ele cresce? Tem algo a ver com amadurecimento? Ele não cresce na Bankai, né? Ele cresce especificamente nessa parte da história por uma coisa que acontece, que é uma evolução da Bankai dele, quase, né? Mas sim, mostra um pouco de amadurecimento e outros elementos envolvidos. Até porque ele morre, né? Não aqui, antes. Ele morre e volta como zumbi. Isso a gente já viu no anime, já não é mais spoiler. Então, o processo de morrer e renascer, assim como o processo de perder a Bankai e recuperar, você percebe que todos os personagens que recuperaram suas Bankais, eles evoluem, eles mudam de algum modo, né? Muitas vezes evoluindo, descobrindo algo sobre si mesmo ou aceitando algo. Por exemplo, a Soifon, a Bankai dela exige que ela use alguém para ajudar. Só que ela nunca confiava em ninguém para ajudar. E agora, quando ela recupera a Bankai, ela ela aceita a ajuda do Omaeda, né? Que basicamente que ela mais despreza lá da Soul Society. Então você tem todo esse processo aí dos personagens. Mas eu não deixo. Eu não lembro se ele morreu, mas ele virou zumbi. Tipo, efetivamente ele morreu, sabe? Tipo, mesmo que ele não tenha morrido de fato, ele morreu como um símbolo, né? Ele é um capitão Shinigami sendo usado como um zumbi do inimigo, controlado e tal. Isso é uma morte. Entendeu? Então, o negócio que Bleach desenvolve tema e personagem sem gritar na tua cara, tá ligado? Ele não vai falar, ah, desde que eu perdi a Bankai, eu percebi que eu precisava dar valor às questões básicas da vida, porque é exatamente a base que fortalece os pilares que sustentam é, os pontos importantes que a gente lida quando a gente cresce. Não vai fazer isso. Ele vai mostrar o Hitsugaya é, treinando o básico de novo, sendo respeitoso com quem está abaixo da patente dele, com o professor lá, o sensei, e quando ele usar a Bankai de novo, e além dos próprios limites dele, disposto a morrer, quando ele acha que ele vai morrer, a flor desabrocha, né? Tipo, as pétalas desaparecem, mas a flor verdadeira, né, que é ele, desabrocha e ele vira o homem que todo mundo achava que ele deveria ser. Porque ele tem muita idade, mas ele permanece no corpo de uma criança, que representa muita coisa, né, simbolicamente, sobre questões de maturidade, insegurança, autovisão e outras coisas do tipo, né? Talvez ele permaneça até como uma criança, que é a forma que ele tem como laço com a Hinamori, por exemplo, né? Então, talvez se ele crescesse, poderia ser algo simbolicamente que mostra que ele se afasta da Hinamori, mas ele tem esse apego a Hinamori, não positivo, mas também não negativo. Então, pode ser alguma coisa assim, pode ser muita coisa, né? Ele permanece sendo neto da avó para sempre, né? Mesmo tendo saído da casa da avó, ele permanece sendo neto da avó. Todo mundo trata ele como criança, Matsumoto trata ele como criança, o Ishin tratava ele como criança. E ele se trata como uma criança também.
né? Ele é a criança prodígio, esse é o título dele, né? Mas permanece como uma criança para sempre. E aí no final, né, depois de passar por tudo isso, ele faz o quê? Ele cresce. Aí todo mundo amadurece no arco final. Tem o sexo do Zaraki, né? Tem a reflexão do Hitsugaya, tem o companheirismo com a Soifon e por aí vai. Então. E também tem coisas mais negativas, por exemplo, a vingança do Komamura, o sacrifício negativo dele, a hipocrisia do Komamura em relação ao que ele falou pro Tousen, e por aí vai, né? Então o Kubo ele não vai gritar na tua cara parado. Tu tem que ler o mangá com o neurônio ligado, tá ligado? Por isso que muito fã de Shonen vai ler e vai falar que não tem nada. Mas é porque o cara não tava prestando atenção. Aí você tem que ser paciente e falar, pô, cara, dá uma chance, lê o mangá, olha só, ele faz uma pegada um pouco diferente. Enquanto Naruto é cinema, One Piece é teatro kabuki, aqui é teatro nu. Então tem essas questões, olha só que interessante, passa aqui. Negócio que o povo espera que um mangá vai ser a fórmula para todos os mangás. Aí é grito na cara, sabe? Não é que tá errado, mas são coisas diferentes, com estéticas diferentes, com propostas diferentes, com funções diferentes. E cada obra tendo um tempero diferente, né? Isso que torna elas especiais. Não ia ser legal se todo mundo fosse igual. Mas eu não deixarei o gelo tornar meu coração em um lugar tão frio. Ô, editores da música, vocês pegaram a coisa no Ibcentro? Pega no Ibcentro, que tem a qualidade top de imagem para fazer edição. Música boa, tá? Gostei da guitarrinha, gostei do vocal, gostei da letra. Deu mais uma interpretada, né? Que é sempre muito bom. Não sei se essa música é do Hitsugaya ou inspirada no Hitsugaya. As duas eu acho que funcionam. Gostei, gosto de musiquinhas nesse estilo. Meio melancólica também, né? É baseado no personagem. Não é música do personagem, é música baseada nele. Mas legal, legal, gostei. A produção toda muito boa. A galera curtiu também. Isso é bacana. Achei que a letra ficou bem, bem interessante. Senti um pouco de dramas, não necessariamente do personagem, mas dramas envolvendo temas do personagem, o que é bem legal. Talvez dramas, sentimentos que o Rafix possa ter sentido em alguma parte da vida, lendo alguma obra, alguma situação. Acho que isso ajuda a transformar a música em algo mais especial. Então, gostei. Foi uma ótima música do Hitsugaya. Então, muito bom. Parabéns aí ao Rafix.